Olá! Seja muito bem-vinda à live Autoconfiança é Poder. Aqui nesse canal a gente fala sobre autoconfiança feminina no mundo corporativo. Eu sou a Carol Barros, especialista em inteligência emocional, e hoje a gente vai falar sobre isso prejudica você subir na sua carreira. Olá, seja bem-vinda! Então vamos lá, o que é que a gente vai falar sobre hoje? O que é que prejudica a gente a subir na carreira? A gente vai falar sobre a insegurança, mas não é sobre qualquer insegurança, é sobre a insegurança que trava, é aquela insegurança que faz com que você não dê o próximo passo, postergue, entre na procrastinação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vinda, Tati. Bom, então vamos lá. Existe uma diferença, porque se a gente sai na rua para perguntar quem é que quer ganhar mais, quem é que quer uma vida confortável, quem é que quer desfrutar de uma vida melhor? Todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter um conforto financeiro. Só que, se a gente for perguntar para as pessoas se elas querem o que esse conforto financeiro, que é consequência de subir na carreira, de crescer profissionalmente, se a gente perguntar para as pessoas se elas querem o pacotão todo, se a gente perguntar, você quer mais atividades para você desempenhar? Você quer gerenciar mais pessoas? Muito provavelmente as pessoas vão dizer que não. Elas querem o dinheiro, elas querem o conforto, elas querem o resultado final, mas muitas vezes não querem tudo que aquilo ali engloba. E por quê? Porque elas fazem de propósito? Não, é porque inconscientemente existe um medo que às vezes é mais forte do que ela consegue trabalhar naquele momento. É um medo que não é aquele medo da insegurança, não é uma insegurança do novo, do desconhecido. É uma insegurança mais padrão, que acompanha a pessoa há mais tempo, mais estrutural dentro dela. E muitas vezes ela nem se dá conta de que ela foge de atividades, ela não se dá conta de que ela se movimenta na carreira dela de uma forma que ela se afasta de novas responsabilidades. E aí, o que acontece? Essa pessoa acaba procrastinando, acaba se distanciando de crescer na carreira. Mas se a gente vai perguntar racionalmente se a pessoa quer crescer, ela diz que sim. Agora, no dia a dia, o movimento dela não é compatível com esse desejo que a boca diz, que a mente racional pede, fala e diz que quer. Então vamos falar um pouquinho sobre essa insegurança estrutural, essa insegurança mais profunda, essa insegurança que atrasa o crescimento da pessoa, que é a insegurança que eu vivi por muito tempo. Eu vivi essa insegurança onde eu fugia das responsabilidades, do crescer, do agregar mais responsabilidades, mais atividades, mais demanda no meu dia a dia. Eu, por muito tempo, quando eu trabalhei na área de suprimentos, que era uma área que não tinha nada a ver comigo, eu ficava ali meio que escondida. Eu tinha uma insegurança estrutural e eu nem conseguia me dar conta. Era inconsciente, eu simplesmente tinha como um movimento natural fugir, escapar, me esconder, não querer ser vista. E aí, essa insegurança que traz prejuízos, essa insegurança mais estrutural, ela faz com que a gente fuja de desafios,
como eu disse, que era o meu caso, há uns 20 anos atrás. Era uma coisa assim que, para as outras pessoas, provavelmente, era muito claro. Mas para mim, eu achava que eu conseguia, de alguma forma ali, não demonstrar para as pessoas. Mas essa insegurança muito, muito profunda na pessoa faz com que qualquer um reconheça a distância que aquela pessoa ali está se sabotando. E então, o que acontece na prática? A pessoa, ela foge de desafios, ela não toma iniciativas, ela não assume, ela não bate no peito para tomar a frente dos projetos, para assumir os pepinos, para resolver. Ela foge, ela dá um jeito de escapar, ela reluta em buscar novas oportunidades, ela fica ali quietinha no cantinho dela e nem quer se movimentar no mercado, nem quer fazer às vezes muitas entrevistas, porque sente um medo ali da rejeição. A pessoa, ela tem medo do fracasso, ela tem medo de fazer esse movimento e não dar certo, e ser atestada ali, receber uma prova de que, sabe, não dá conta. É uma insegurança muito, muito profunda, é completamente diferente daquela insegurança do frio da barriga, que bate quando a gente vai para um desafio novo, quando a gente vai para uma situação do desconhecido, um emprego novo, um projeto novo, que é normal a gente ter uma insegurança porque todo mundo tem. Mas essa insegurança estrutural, ela paralisa a gente. E da onde que ela vem? Ela muitas vezes vem da nossa infância. Muitas vezes ela vem de experiências negativas vividas no passado, do que a criança enxergou, do que a criança escutou, do que a criança vivenciou naquele ambiente familiar. E muitas vezes ela foi internalizando dentro dela, e às vezes não foi nada muito gritante, muito impactante, mas foi tipo um conta-gota ali. A criança não foi estimulada a falhar, a testar, a fazer diferente. E aí ela foi acumulando num conta-gota aquela percepção de que se arriscar é muito ruim. E ela foi ficando insegura, porque a vida, ela é movimento, e a vida vai nos apresentando situações novas a cada dia. E se a gente quer sempre o conhecido, o certo, enfim, o que não traz muitos desafios, a gente vai se encolhendo, a gente vai perdendo a manha de lidar com tudo que envolve o novo. E muitas vezes isso vem da infância. Mas quando visto na infância, é muito mais fácil de tratar. O problema é que a infância passa muito rápida, quando a gente vê, a gente já está na vida adulta e aí carrega essa insegurança dentro da gente. E esses dias, há uns 3 dias atrás, eu estava conversando com um adolescente de 13 anos, e aí eu estava perguntando para ele, a gente estava falando sobre empreendedorismo, ele estava me contando de uma aula que ele tem de empreendedorismo. E aí eu perguntei como é que era a aula, isso e aquilo, e ele meio que começou a dizer que a aula era muito chata, e eu tentei trazer para ele esse assunto de uma forma mais bacana, assim, mais prática. E eu comecei a perguntar para ele se ele já vendeu alguma coisa, se ele conhecia alguém no colégio dele que vendia alguma coisa. Ele disse que nunca tinha vendido, porque perto da casa dele não dá para ele vender nada, porque é meio perigoso, não sei o que, nanana. Enfim, e aí ele disse que no colégio dele tinha uma criança que vendia chocolate da Cacau Show. A criança comprava, o adolescente comprava o chocolate ali por R$1 e vendia R$1,50. E aí eu perguntei para ele, e você já tentou fazer brigadeiro? Você já tentou vender alguma coisa? Ele falou, não. E aí eu comecei a puxar nele, por que
que ele tinha medo Por que ele, né, não experimentava isso? Ele se mostrou resistente a essa ideia inicialmente. E aí depois ele falou, se eu não vender? Eu falei, você não precisa começar levando uma caixa, brigadeiro é algo que se congela. Falei pra ele, eu comprei para o aniversário de um dos meus meninos e congelei, uma semana depois descongelei e tava maravilhoso. Falei pra ele, você pode fazer uma caixa, leva 5. Ou a gente pode pensar numa outra solução, mas você, enfim, não precisa levar uma quantidade grande que né, não vai vender. E aí eu comecei a trabalhar essa ideia de tudo bem falhar, tudo bem não vender, tudo bem se você oferecer e a pessoa não quiser. Porque ele falou, eu tenho medo da pessoa não gostar do meu brigadeiro, eu tenho medo do ponto não ficar bom, eu tenho medo de não conseguir vender. Aí eu até falei pra ele, você conhece o caso de Thomas Edison, sabe quem foi? Ele falou, sim, já ouvi falar. Eu falei, então, ele para chegar na luz, na eletricidade, ele tentou pelo menos 1000 vezes. Imagina se ele para no meio do caminho, imagina se ele para no 10º não que ele recebe da vida, né, das tentativas, dos experimentos dele. E ele desligou a nossa ligação super entusiasmado para tentar, para experimentar, para se arriscar. A criança, ela dá a resposta muito rápida, mas a gente adulto leva mais tempo para trabalhar, leva um pouco mais de tempo, essa é a verdade. Mas a gente já passou pela infância, não foi visto isso, né? E aí a gente precisa correr atrás do prejuízo. A gente precisa correr atrás do prejuízo, porque quando a gente olha para esse lugar da insegurança e vê que a gente está perdendo oportunidade de crescimento, vê que a gente está se encolhendo para a vida, vê que a gente está caminhando para um lugar de dependência, porque você não prospera financeiramente, você não vai muito além, você não sobe na sua carreira. E aí você uma hora cai nesse lugar de começar a depender, de contar o dinheiro, de ficar ali na coisa curtinha. Então, a gente precisa olhar para isso que muitas vezes é muito maior do que a gente deseja. E quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber os ganhos, os pequenos ganhos que a gente tem na nossa vida. A gente começa a perceber que é possível a gente se reconhecer e não ficar dependendo do reconhecimento do outro, mas isso tudo é um trabalho que é feito de forma contínua, porque essas informações que estão registradas dentro da gente, elas muitas vezes têm uma raiz muito maior do que a gente imagina. Então, de forma contínua, a gente consegue ir trabalhando pelas beiradas e ir se modificando. Isso é totalmente possível, porque eu digo, se eu conseguir, qualquer um consegue. Eu, inclusive, tive resistência para reconhecer que eu estava mudando. Minha resistência era tão grande, eu achava que era tão difícil mudar, que eu custei a reconhecer que eu estava mudando, que eu estava mais confiante, que eu estava me arriscando mais. Até que eu passei por esse lugar de resistência, e uma hora eu virei a chave e falei, cara, é isso mesmo. Eu mudei, eu tô mudando, sabe? Eu tô diferente, eu tô sentindo diferente, eu tô interpretando a vida diferente, eu tô sentindo diferente. E foi um trabalho de consistência, foi um trabalho onde eu fui ali mexendo na minha visão de mundo, fui trocando crenças, trocando as ideias profundas que eu tinha, uma imagem
uma autoimagem negativa, uma autopercepção negativa. E eu fui fazendo esse movimento, pouco a pouco, e os resultados vieram. Eu passei a ser uma pessoa que conseguia me reconhecer, conseguia me valorizar, conseguia carregar a minha identidade para qualquer lugar que eu vá. Eu não preciso ser o outro, eu não preciso viver a vida do outro, eu não preciso olhar para o outro e saber o que é bom para mim. E era isso que eu fazia antigamente. O que é bom para mim, sabe? O que é bom para mim em relação à minha essência? Hoje eu escuto um feedback e eu analiso, eu falo, cara, isso é bom para mim, isso faz sentido para mim? Isso não faz sentido para mim? Quando às vezes eu escuto uma orientação, por exemplo, em relação à roupa, que foi algo assim mais recente que aconteceu comigo, eu vendo alguns estilos, vendo a moda, né, pesquisando, entendendo, falei, cara, isso aqui funciona para mim, isso aqui já não funciona, isso aqui eu não gosto, eu não preciso me colocar dentro de um padrão, coisa que antigamente eu fazia, e eu buscava muito o reconhecimento, a aprovação, o tapinha nas costas, e quando a gente passa por esse processo é uma sensação de liberdade, sabe? É uma sensação de você poder ser você mesma. E é engraçado que eu tive esse resultado que foi razoavelmente demorado, porque eu custei a reconhecer, mas eu vejo que tem pessoas que têm esse processo como eu, mais demorado, mas tem pessoas que dão resposta assim em 2 meses, tem mudanças incríveis em 2 meses. E hoje, inclusive, eu trabalho com as pessoas que eu ajudo para mostrar para elas que elas não precisam resistir como eu resisti. E é muito bacana ver o resultado das pessoas. É muito legal. Quando a gente melhora a nossa autoestima. A gente não cai nesse lugar de desabar quando a gente recebe um não, quando a gente recebe uma crítica. Ninguém gosta de receber crítica, mas você não desaba com a crítica do outro, porque você começa a entender que o outro tá falando dele. O outro tá falando sobre as dificuldades dele, sobre o que ele tem dentro dele. E isso muitas vezes não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Então, saber filtrar, fazer essa peneira, sabe? Aprender a entender o que sai do outro, o que é pra você e o que não é. Quando a gente tem essa insegurança muito estrutural, a gente, meu Deus do céu, apavora e não consegue. E não consegue se movimentar pelo medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo, né? A pessoa se compara muito. E eu costumo dizer que eu sei o que é isso de carteirinha, porque eu vivi por muitos anos assim, muitos anos, principalmente profissionalmente. Em algumas áreas da minha vida eu não tinha isso. Já disse até em alguma situação que para relacionamento eu sempre tive confiança, mas profissionalmente eu tinha uma insegurança muito grande e um medo de ser taxada como incompetente, de ser taxada como fraca. Só que à medida que a gente corre, à medida que a gente inconscientemente foge, a gente acaba caindo nesse lugar, porque foi como eu disse, as pessoas percebem. Você acha que você está até disfarçando, a gente acha que está ali, sabe, se escondendo, mas a pessoa percebe essa insegurança estrutural, essa insegurança aí que prejudica. E quando a gente trabalha isso dentro da gente, a gente entende que existe um lugar de vulnerabilidade
um lugar onde você vai fazer as coisas, que aquilo ali pode dar certo, pode dar errado, e se der errado, tudo bem, aquilo ali vira aprendizado. Eu fiz até uma enquete esses dias e eu perguntei para as pessoas quais foram os seus ganhos de 2023. Algumas das pessoas que eu atendo até responderam compartilhando seus ganhos de posicionamento, crescimento na carreira, promoção, foram diversos os ganhos. Mas teve gente também que colocou ali que o ganho foi conseguir se manter no trabalho, que o ganho foi que não conseguiu reconhecer muitos ganhos. E sim, a gente sempre tem vitórias, ganhos, a gente sempre pode ter, porque tudo que acontece, por mais difícil que seja a gente olhar para essa situação desagradável, para esse caos, para essa situação de desconforto, por mais que seja desagradável a gente olhar de frente para isso, sempre existe um aprendizado. Sempre existe. Por mais feia que seja a situação, por mais feio que seja o BO, sempre tem um aprendizado. Porque se a gente escolhe uma visão de mundo que diz que tudo coopera para o meu crescimento, que não cai uma folha da árvore que não tenha que cair, se a gente escolhe essa visão de mundo, a gente entende que tem um aprendizado, que tem ali uma lição, por mais que no primeiro momento não consiga tirar, por mais que seja muito dolorido olhar para aquilo, mas num segundo momento, às vezes num terceiro momento, tem um aprendizado, tem ali algo que vai te levar para o próximo nível, porque a vida ela funciona como escola. Só que a nossa forma de interpretar a vida, a mentalidade que as pessoas têm, que a gente recebe, né, na nossa cultura, a mentalidade é de que muitas coisas não eram para acontecer, de que tá tudo errado. Mas se a gente pensa assim, é brigar com a vida, porque a vida tá aí, tá acontecendo, os fatos estão aí, a vida é uma sucessão de fatos. Então você dizer que aquilo que já aconteceu não era para ter acontecido, é ficar brigando com a vida, e brigar e perder, porque já aconteceu, não tem como não acontecer, não tem como ser diferente. E aí quando a gente começa a introduzir essa visão de mundo, de que as coisas acontecem porque tem que acontecer por algum motivo, que, né, eu não vou entrar aqui, não vou querer brigar com Deus, não vou querer brigar com a vida, não vou querer brigar com o universo, com os acontecimentos, porque eu vou perder. E aí quando a gente entra nesse lugar, a gente entra num lugar de sabedoria, num lugar de saber se relacionar da melhor maneira possível com tudo que acontece e tirar o aprendizado, tá bom? E é isso, é sobre a gente olhar para essa insegurança estrutural, é sobre a gente olhar para essa insegurança estrutural e se relacionar com ela e falar, ok, você me acompanhou por muitos anos aqui na minha vida profissional, mas deixa eu trabalhar aqui isso, deixa eu ver como que eu posso superar isso, para eu poder crescer na minha carreira, para eu poder subir na minha carreira, para eu poder vivenciar
tudo aquilo que eu desejo vivenciar, todos os meus sonhos, os objetivos, tudo aquilo que no fundo eu sonho para mim, sabe? Que eu vejo as pessoas realizando e que se um pode realizar, no fundo eu também posso realizar. E trabalhar. Se trabalhar internamente para começar a acreditar que sim, é possível crescer profissionalmente, é possível subir na carreira, é possível vencer esse medo, possível vencer essa barreira da insegurança. É possível, é completamente possível, tá bom? É isso. Essa aqui é a live Autoconfiança é Poder. Nos vemos na próxima live.